Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tarô e Autoconhecimento. E, conforme prometido, né, a gente vai engajar mais vocês aí nos vídeos, como a gente falou no vídeo anterior, trazer mais temas, trazer mais leituras aí nos próximos dias e a gente não poderia deixar de faltar hoje, né, na nossa clássica segunda-feira aí. Me deixa saber aí nos comentários se você já é inscrito, se você já conhece aqui o nosso canal, se você gosta das nossas leituras, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente ama trazer as leituras aqui para vocês, a gente ama ler o feedback de vocês, né? Tem feedbacks muito maravilhosos aí que a gente recebe. Me diz de onde você nos assiste, né? Porque o canal não tem motivo nenhum, não tem razão nenhuma de existir se você aí do outro lado não se sente abraçado, acolhido, né, e direcionado com as nossas leituras por aqui. Então me deixa saber, porque eu fico sempre muito feliz, né? Semana passada a gente teve aí a questão que aqui em São Paulo teve uma ventania muito forte, né? Derrubou várias árvores e aqui a gente passou sem energia em algumas horas aí. Eu fiquei basicamente que um dia e era justamente na quinta-feira, onde a gente geralmente faz os vídeos, eu não consegui fazer por conta das demandas todas que a gente tinha também, né? Mas hoje estamos aqui firmes e fortes para saber pensamentos, sentimentos e atitudes da sua pessoa amada, né? Vamos saber aí o que tá passando por aquela cabecinha maravilhosa, por aquele coraçãozinho maravilhoso da sua pessoa abençoada, do seu ser de luz, né, do seu anjo de luz aí na sua vida. Se você se conectar com a primeira leitura, a pedra é a turmalina negra. Se você se conectar com a segunda leitura, a pedra é o quartzo azul. Se você quiser assistir as duas leituras, fica à vontade. É sempre uma leitura geral, né, conectada com muitas pessoas. Se você precisar de mais tempo para escolher, pausa o teu vídeo, né, para sentir, para se conectar, para respirar melhor aí a tua opção. E a gente já vai começar aqui com a turmalina negra para saber pensamentos, sentimentos e atitudes da sua pessoa amada. Aqui é a energia dela em relação a você, tá? A energia da sua pessoa amada aqui tá no 3 de paus. O 3 de paus é uma carta de ação, é uma carta de movimento, é uma carta de decisão também. E aparentemente ela é rápida, né? Vamos ver aqui na leitura geral das cartas do Wizard de Tarot, mas em relação à questão de tempo, ela é rápida, ela é, né, muito ágil, assim, no aspecto de movimentação. E um bom aspecto dessa carta também é que a sua pessoa amada, ela tá pensando em agir. Num primeiro momento é isso, né? Mas vamos ver se ela vai agir de verdade ali nas atitudes, porque às vezes ela pode captar o pensamento de eu estou com vontade de me aproximar, eu estou com vontade de mandar mensagem, eu estou com vontade de convidar para sair, mas chega lá na atitude, a pessoa não faz, né? Ali que a gente vai ver exatamente o que a pessoa vai fazer. Mas do início aqui, o seu jogo já abre com essa percepção de que é necessário uma movimentação, principalmente da parte da pessoa e não sua, né? Ela pensa sobre isso, ela pensa sobre como agir, de que forma, quando, por quê, né? Então ela tem essa intenção, ao menos aqui na energia dela, de tomar alguma atitude em relação a vocês, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. Primeiro a gente vai de pensamentos, nessa primeira linha, depois a gente vai de sentimentos, aqui, olha só, saiu um casal, né, um casal bem racional aqui, o casal de espadas, e vamos ver, para quem se conectou com a turmalina negra, a visão da sua pessoa aí nesse momento. A sua pessoa amada, ela tá bastante racional, né, e bastante fria e calculista, vamos dizer assim, ela pensa entre prós e contras de vou ou não vou, faço ou não faço, entro ou não entro, principalmente porque ela tem uma dúvida em relação não ao sentimento, mas justamente naquela atitude ali que saiu na energia do 3 de paus. Por quê?
o pensamento dessa pessoa contraria muito ela o tempo todo, né? É como se ela fosse contra ela 80% do tempo. Ela pensa em se envolver, ela tem sentimentos por você e ela hoje já consegue enxergar muito mais esse sentimento do que anteriormente, tá? Mas ela ainda luta contra o que ela sente. Então, o que a sua pessoa amada pode fazer aqui? Para cada caso é um caso. Tem pessoas amadas que lutam contra o sentimento e ficam mais na paralisação, mas veja lá que a rainha de espadas está olhando para o 3 de paus, então é como se ela dissesse assim: eu preciso fazer algo rápido porque senão eu vou perder a pessoa. Então ela mesma está se acelerando, mas internamente os pensamentos dela muitas vezes vêm: você vai quebrar a cara, isso não vai dar certo, isso é fogo de palha, vocês vão ficar juntos por um tempo e depois a relação degringola, a relação vai por água abaixo. Essa pessoa tem esses pensamentos conflitantes aqui, tá? Para muitos de vocês é um conflito entre o trabalho e a vida afetiva. É uma pessoa que é muito dedicada ao trabalho, à vida profissional, a estudos, a conhecimentos, e aí se sente meio que de mãos amarradas na parte de relacionamento, como se ela mesma visse que ela deixa muito a desejar nessa entrega. E de outro lado é mais a questão das frustrações amorosas que essa pessoa já passou. Então ela pensa assim: no começo, as mil maravilhas, a gente vai, a gente fica apaixonado, fica envolvido e depois vira uma meleca, né? É isso que essa pessoa acaba pensando e faz ela ficar impossibilitada de agir. Se existe outra pessoa na jogada, possivelmente não. A não ser que você saiba que essa pessoa é uma pessoa comprometida, e aí a divisão é nesse sentido, né, de deixar o relacionamento que ela está para ficar com você. A exceção é de quem não sabe, não exista outra pessoa, mas seja mais essa dualidade entre o que ela faz e o que ela pensa de expectativa do que é um relacionamento. Ela tem uma mente muito voltada para o aspecto negativo da situação, porque ela já sofreu e já passou poucas e boas aí no movimento dela, tá? Na parte de sentimento, ela olha para você como a pessoa ideal para ela realmente desenvolver um relacionamento de longo prazo. É você essa pessoa que, assim, ela, nos sonhos mais duradouros que ela já percebeu na vida dela até aqui, você tem as características de uma pessoa bem consolidada para o que ela espera de um relacionamento. Mas, há pouco tempo, ela descobriu esse envolvimento por você, esse apaixonamento, vamos dizer assim, né? E por conta dela ser, depois das decepções que ela teve, das intempéries ali, das situações, ela ter sido uma pessoa bastante racional e ficado nesse movimento de racionalidade. Todas as outras pessoas que ela conheceu depois das decepções, ela manteve na geladeira, ela manteve no lugar onde eu tô dominando aqui e não me envolvo tão profundamente. Você foi a primeira pessoa que tirou esse gelo do coração dela, vamos dizer assim, né? E ela foi tocada, e ela foi enlaçada, e ela foi munida aí de um sentimento maior, tá? Para muitos de vocês aqui, vocês estão até um pouco afastados, sem comunicação. Tem gente que aqui que está sem conversar, tem gente aqui que está há 1 mês, 2 meses afastado, né? Vocês se conheceram e meio que essa pessoa colocou um gelo aí, deu uma pacificada, deu uma esfriada na relação, de uma maneira até que você não entendeu muito bem, né? Por conta disso, porque essa pessoa ela começou a se ver envolvida por você. Ela começou a sentir que, opa, tá nascendo um sentimentozinho aqui, eu preciso dominar essa área. Preciso tirar esse sentimentozinho aqui do meu coração. Ela começou a fazer esse movimento, como ela sempre fez, né, nas outras relações, mas ela viu que estava muito forte, que estava muito intenso e que ela não deu conta de fazer esse afastamento. E aí é por isso que hoje ela tem ali em mente aquela meio que já quase uma decisão, né, concreta de que eu preciso fazer alguma coisa.
Porque senão eu vou deixar essa pessoa passar e eu não vou saber se a gente vai dar certo ou não. Então, essa pessoa se colocou nesse posicionamento aqui, para você que se conectou com a turmalina negra, tá? E as atitudes dessa pessoa em si, né? Ela pensa muito, prós e contras, o que é bom, o que não é bom, o que pode ser bom, o que pode melhorar, o que pode ser assim, o que pode ser assado. Ela equilibra muito isso porque ela já se vê num lugar onde o sentimento cada dia mais toma conta. Para quem está afastado aqui, está sendo um grande martírio ficar longe, porque essa pessoa percebe por A mais B que quanto mais ela fica longe, mais ela quer estar perto. Quanto mais ela não quer pensar, mais ela pensa. Quanto mais ela afasta, mais isso volta para ela. Então ela tá nessa sinuca de bico aqui, né? Para muitos de vocês, essa pessoa vai voltar dentro de uma semana, até 15 dias, um mês no máximo, estourando. Essa pessoa pode voltar com uma paixão bem intensificada, você vai perceber essa maleabilidade dessa paixão dessa pessoa, né? E foi 11:11 aqui quando eu falei isso, quando veio essa movimentação. Mas é assim, ela ainda não vem com a decisão concreta do tipo, vamos estabelecer um relacionamento. Ela vem envolvida pela paixão, ela vem querendo essa presença de volta, querendo essa companhia de volta, porque aqui você tem 2 de copas e 2 de ouros, né? Mas ela vai se equilibrar muito entre a razão e a emoção. Você vai perceber que, embora não tenha saído a carta da força aqui, ora ela vai estar extremamente romântica, extremamente apaixonada, extremamente vulnerável e entregue, e no outro momento ela vai estar o oposto. Não querendo falar muito, não querendo se conectar muito, não querendo aparecer muito com sentimento aflorado. Então você vai sentir essas nuances aí. É como se essa pessoa voltasse bipolar, né? Tem grande influência aqui dos signos de ar. Então, Gêmeos, Libra e Aquário tá muito presente aqui, se essa pessoa for desse signo. E também signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, tá? Tem muito essa incidência aqui, mas não se apeguem nessas informações, é só a título de curiosidade. Então, essa pessoa pensa muito no aspecto, eu preciso resolver essa situação. Essa pessoa se sente cada vez mais envolvida por você e com vontade de estar mais perto, com vontade de estreitar essa relação. E ela pensa em se reaproximar automaticamente, muito envolvida pelo desejo, pela paixão e pela química, e ainda sem se comprometer. Mas ela sabe que precisa tomar alguma posição nesse sentido. Mas não se estranhe, né? Se ela não vier ainda com a resposta definitiva que você gostaria que ela viesse. Porque ela tá entre a cruz e a espada. Porque ela tem essa dúvida de que se realmente a gente é tudo isso de bom mesmo, né? Ela ainda tem dúvida sobre o quanto vocês ainda podem prosperar e se elevar nessa relação. Mas é questão de tempo aqui, tá? As cartas mostram que é muito mais a probabilidade de dar certo do que o contrário. É muito maior a probabilidade dessa pessoa abandonar os medos e a questão do controle, né? Porque o amor tá falando mais forte aqui, até deu um tapa na nossa câmera aqui, mais do que o contrário. Então, sucesso para você que se conectou aí com a nossa primeira leitura. Vamos para a galera do Quartzo Azul. Escreve aí nos comentários para mim como é que foi essa leitura para você. Da sua pessoa amada. E agora, Quartzo Azul. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o joinha para baixo também, tá tudo certo. Energia da sua pessoa amada aqui do Quartzo Azul, o julgamento. É uma pessoa que é como se ela estivesse se reconectando novamente ao que é estar envolvida por alguém, estar apaixonada por alguém, estar se reconhecendo no lugar de
eu quero ter um relacionamento na minha vida e eu vou fazer isso acontecer de uma forma ou de outra. E muitos de vocês aqui já são ex-relacionamentos, porque o julgamento fala de retorno, fala de reconciliação. A turmalina ali fala mais de início ou de pessoas que estão se conhecendo. Aqui vocês muito provavelmente já tiveram uma história e essa pessoa pensa no retorno dessa história. Pensa no reaparecimento, pensa no ressurgir das cinzas, que é muito a energia do julgamento aqui, tá? Então vamos ver mais detalhes aqui com o nosso Wizard de Tarô, mas basicamente é isso, é a pessoa que está retornando ou querendo retornar de algum lugar. Eita, e sai logo o casal assim, né? Casal foguento, um do lado do outro. Meu Deus, o que é isso, gente? Na primeira leitura saiu o casal, aqui também saiu outro casal. Olha só, né? Se a gente tivesse combinado, não daria tão certo. Então, é fato que vocês aqui do quartzo azul são uma conexão de muita paixão, de muita química, de muito envolvimento. Mas para muitos de vocês existe essa dúvida: será que é só química? Será que é só a parte física? Será que é só o corpo que dá certo nessa relação? Porque para muitos de vocês o término de quem é ex-relacionamento, né, se deu por conta de uma fragilidade nos outros aspectos do relacionamento. E houve também da sua parte, que é a parte que está assistindo o vídeo, né, uma maior entrega, uma maior conexão, uma maior devoção a esse relacionamento. O seu ser amado, a sua pessoa amada, a sua pessoa da vida, ela teve uma postura de muito mais liberdade do que você. Você foi sempre a pessoa que quis estreitar mais o laço, quis estreitar mais o compromisso, e essa pessoa sempre ficou meio que em cima do muro, meio esquiva, meio assim, não sei se eu vou, não sei se eu vou. E aí os dois, tanto você quanto a sua pessoa, entraram numa zona de conforto. Você doando demais, essa pessoa recebendo demais. Até o momento que você chegou e falou assim: agora chega. Agora eu tenho meu amor próprio, eu tenho minha autoconfiança, eu tenho minha autoestima, e se essa pessoa quiser ficar comigo, essa pessoa vai ter que tomar uma decisão séria. E aí você meio que deu um ultimato, né? E falou para a pessoa: ou decide ou a gente não vai continuar mais como nós estamos. Essa movimentação e essa sua decisão levou vocês para olhar a relação de um outro lugar. E essa pessoa hoje ela pensa que talvez vocês sejam muito mais do que só o físico, muito mais do que só o corpo, muito mais do que só uma conexão apaixonada. Mas nos sentimentos dessa pessoa, além dela ser uma pessoa muito cheia dos contatinhos, né? O que faz essa pessoa ter mais o apreço pela liberdade do que qualquer outra coisa, ela ainda é muito apegada a uma relação que fez ela sofrer mais do que cachorro que cai da mudança. Ela é muito, muito, muito apegada ao que não deu certo nessa relação. Mas a partir do momento que você deu esse ultimato para essa pessoa começou a receber um pouco de bálsamo da espiritualidade sua e dela ao mesmo tempo, para movimentos de cura dessa relação. E essa pessoa ela também coloca você num pedestal. Ela vê você como uma pessoa perfeita, seja você um homem, seja você uma mulher, é o homem perfeito, é a mulher perfeita.
Você é tudo que ela idealizou nas fantasias dela de relacionamento. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa espirituosa, você é uma pessoa jovial, você é uma pessoa alegre, diferente de todas as outras pessoas que ela conheceu ou que ela continua conhecendo depois de você ter passado pela vida dela. Porque ela meio que, né? Eu vou conhecer outras pessoas e vou deixar essa pessoa aí de lado. Tadinha dela, só se enganou. Porque quanto mais ela conhece outras pessoas, mais ela vê os teus valores, a tua importância, a tua relevância, a tua sabedoria na vida dela. E se essa pessoa fez uma troca e no meio desses contatinhos apareceu outra pessoa e ela resolveu ir lá naquela outra pessoa achando que a outra pessoa era superior a você, ela deu com os burros na água, mas deu feio, tá? Fique você sabendo disso. Porque no final a pessoa lá era só por fora e por dentro não tinha valor e nem escrúpulos nenhum como essa pessoa achava que tinha. Então saiba que ela também está decepcionada por ter feito essa troca de você por alguém que apareceu aí no meio do caminho de vocês, porque tem essa coisa aqui, né? Até de vocês terem dado esse ultimato depois de terem descoberto essa situação. E ela se decepcionou grandemente. Se não se decepcionou, está em vias de se decepcionar, mas é muito mais que já se decepcionou do que qualquer outra coisa. E o que essa pessoa espera fazer, então? O que ela pretende fazer, né? Ela tá passando por uma fase onde ela tá trabalhando muito, mas ela também tá fazendo a liçãozinha de casa no processo de autoconhecimento. Ela foi olhar para essas questões e principalmente essa questão dessa decepção e amargura que ficou de um relacionamento aí de muito significado para ela, mas que pode ser bem antigo, né? Tipo, a pessoa se casou ali na juventude, se divorciou e nunca mais encontrou ninguém. Então ela ficou presa ali naquele fim daquele relacionamento e ela foi olhar para esse lugar, ou está olhando para esse lugar, para resolver esse conteúdo que ficou lá atrás. Ela está fazendo isso nesse momento. Mas também é uma pessoa que está bastante ocupada profissionalmente falando. Né? Os dois workaholics aqui do Quartzo Azul e lá da Turmalina Negra são pessoas extremamente workaholics, trabalham pra caramba, né? E o que ela pretende fazer com você? Ela pretende encontrar um denominador comum desse processo dela de autoconhecimento, né? Entender melhor. E ela tá já em vias de pensar em retomar a conexão com você. É um pouco mais demorado o processo do que a Turmalina Negra, mas ela pensa em retornar, em chegar perto. Se vocês estão bloqueados, te desbloquear. Se você nunca mais falou com essa pessoa vai aparecer do nada agora no final de ano, né? Para te desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo e saber da vida e com quem você tá, com quem você deixa de estar, se viajou, se não viajou, se vai viajar, se não vai viajar. É aquela história do João sem braço. A pessoa vai aparecer literalmente assim, sabe? Só não vai falar oi sumida, oi sumido, mas de resto vai aparecer como se nada tivesse acontecido, velhos amigos. E vai aparecer meio que com uma desculpinha amarela, né? Se for no Natal, eu tenho aqui um presente que eu queria te entregar, tem um panetone que eu queria te dar. Será que a gente pode se ver? Será que a gente pode almoçar? Do nada, do nada. Quanto menos você esperar, a pessoa faz assim, ó, plim, e reaparece. Mas, diferente da outra, ela vai meio que sentir o terreno, meio ver como é que vai ser a tua receptividade para ela poder pensar nos próximos passos. Então, ela tá nesse lugar de eu estou estudando o território para ver por onde eu vou atacar. Por onde eu vou ser menos agredido ou agredida, né? Se você tá esperando essa pessoa só para dizer eu não quero mais, você vai ter essa chance. Ao mesmo tempo que as pessoas que querem muito que essa pessoa volte também vão ter essa chance, tá?
Então ela pensa em retornar, ela pensa em aparecer, mas muito com uma desculpinha esfarrapada, né? Não tô fazendo nada, você também, o que você acha da gente assistir a sessão da tarde, Netflix? E aí vocês já sabem o enredo, porque química não falta e não faltará aqui para este casal, certo? E ela também não vem com uma decisão concreta de escolha, mas você vai perceber que ela vem diferente. Ou mais humilde, ou mais tranquila, ou mais calma, ou mais aberta, mais receptiva, mais falante. Ela vem desse lugar, tá? Então, basicamente isso. Me contem aí nos comentários, sucesso para você também aqui da nossa leitura de número 2, que seja muito positiva aí a vida amorosa de cada um de vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!